Fala galera, tudo bem com vocês? Sou a professora Gélia e hoje vamos trabalhar com função exponencial, tá bom? Mas antes disso, vamos lembrar só os termos de uma potência. Existe uma base e existe um expoente, tudo bem? Então vamos lá. Para que uma função seja dita função exponencial, e olha que por que a gente começou relembrando os termos da potenciação? Toda função que é escrita na forma f de x igual a elevado a x, isso é dito uma função exponencial. Professor, e por que esse nome? Porque a variável está no expoente, tá bom? Para isso, eu vou dizer que o a existem condições de existência. Para que essa função exista, ela tem que ter o seguinte, a minha base, que é o a, tem que ser o quê? Maior do que zero e ela não pode ser 1. E a gente vai ver o porquê que não pode ser 1. Não pode ser 1. Ou seja, é uma função que vai dos reais para onde? Os reais, no caso aqui é o domínio, tá? E vai até onde? Vai para os reais positivos, ou seja, números naturais, excluindo quem? O zero. Ok? Isso eu tenho que lembrar. E se eu fosse colocar em forma de intervalos? Eu tenho uma reta real, certo? Aqui eu não pode, a gente falou que não pode ser zero, ou seja, o zero é bolinha aberta, e também não poderia ser, aqui, também bolinha aberta, 1. Ou seja, se nós dividíssemos aqui, ó, se eu fosse fazer um intervalo, olha só, ele pode assumir qualquer valor que não seja nem 0 e nem 1. Tudo bem? Vamos para um exemplo. Olha só. É uma função exponencial? É. O meu a é maior do que 0, é positivo e não é 1. Fato. Aqui, y igual 0,1 elevado a x é uma função exponencial? Também está dentro dos padrões, está dentro da condição de existência, que não pode ser 0, né? Tem que ser maior do que 0 e não pode ser 1. Agora, observe, a nossa base aqui é negativa. Pode? Fora. Não é uma função exponencial. Olha só, a gente falou que não podia ser 1, porque todo número elevado a 1 vai ser quem? 1. Então, não seria mais uma função exponencial, e sim uma constante. Fora também. Pode ser a base 0? Olha só, falamos que não pode ser 0 e por isso a nossa bolinha ficou aberta. Pode ser? Também não pode. Já não seria. Lembrando que aqui eu tenho duas situações. Quando eu elevo a qualquer número que não seja 0, ele sempre vai ser 0. Mas se porventura você elevar 0 elevado a 0, isso daqui não existe. É uma indeterminação matemática, não existe, tudo bem? Vamos lá, continuando. Nós temos dois gráficos de uma função exponencial. Existem dois gráficos, crescente e decrescente. Vamos só relembrar aqui, ó. Uma função crescente, quando é que uma função é crescente? Quando o domínio 2, pegando aleatoriamente, um domínio 2 é maior do que o domínio 1. Tudo bem, lembrando que domínio é x. E implica dizer, quando for crescente, a função f de x, no caso, que eu posso dizer que é y, também não esqueçam isso, que é exatamente a imagem do 2 também vai ser maior do que a imagem do 1. Isso é crescente. Aí nós temos também a função decrescente. Quando é que ela é decrescente? Quando o x2, o domínio 2, é maior do que o domínio 1. Tudo bem. Mas implica em quê? Imagem 2 ela é menor do que a imagem 1. Tudo bem? Vamos lá, aqui, ó. Um gráfico, os dois gráficos que eu estou falando, tá? Ele sempre vai ter essa estrutura. Sempre. Ele sempre vai tocar, sempre. Isso são, ó, as consequências. Vamos lá. Ó. Ele sempre vai tocar num ponto 0 e 1. Sempre. Seja crescente ou seja decrescente. A gente só explanou o que seria uma função crescente e decrescente. Trazendo para a função exponencial. Quando é que ela vai ser crescente? Quando o meu a minha base, for maior do que 1. Tá, e quando é que ela vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente quando ela estiver, ó. Lembra aqui do nosso detalhe. Se eu pudesse bipartir aqui, tá, cortando aqui, existem duas situações. Exatamente sobre os gráficos. Quando ela está aqui nesse intervalo, ela é decrescente. Quando ela está aqui infinitamente, ela vai ser uma função crescente. Ou seja, nessa situação, aqui é uma função crescente, tá? Uma função crescente. Aqui seria uma função decrescente. Por quê, professora? Porque ela está naquele intervalo entre o 0 e o 1. Lembrando que não pode ser igualdade porque as bolinhas estão abertas, tá? Vamos para as consequências disso tudo. O domínio de uma função pode ser qualquer um, ó.
O domínio sempre vai sair, ó, domínio sempre vai ser o x, pode ser qualquer um, então podemos dizer que ele pertence aos conjuntos reais. O contradomínio, também pode ser qualquer um, então reais também. Agora a imagem. A imagem eu posso dizer, tanto faz, gente, eu escrever f de x ou y, tá? Que é a mesma coisa, eu tô tratando de imagem. A imagem só vai poder ser positiva. Porque negativa, nunca eu vou elevar um número para dar negativo, já que as nossas condições de existência é maior do que zero e diferente de 1. Tudo bem. Então, eu posso dizer que é o seguinte, ó. Olha só, infinitamente vai para cima. Da mesma forma, infinitamente vai para cima. Detalhe, nunca cruza. São as condições, ó. Nunca cruza o eixo do x. Por quê? Porque ele nunca vai chegar a ser zero. Se porventura a gente tocasse, não existe, tá, gente? Só tô dando aqui, explicando. Se ele tocasse o x, eu implicaria dizer que o y é zero. E quando é que a gente eleva um número que vai dar zero? Não tem, né? Salvo se a base fosse zero e é elevado a um número diferente de zero. Só que, no entanto, ó, a nossa condição é que não possa ser zero. Lembra que não pode ser zero. Então, tá fora essa condição. Então, ela nunca cruza. Ela é infinita, mas nunca cruza. Chega bem próximo, mas nunca cruza. Certo? Outro detalhe. Sim, aqui a gente já viu, né, que ó, a imagem é positiva, então eu posso dizer que o meu y, em qualquer uma das duas situações, ele vai ser maior do que zero. Outro detalhe. Sempre cruza, como eu falei, o 0 e 1. Sempre. Por quê? Qualquer número elevado a zero vai ser 1. Outro detalhe. Observem que a gente não utilizou os terceiros e os quartos quadrantes. Terceiro e quarto quadrante. Não utilizamos, então ele não cruza esse ponto. Cuidado com esses detalhes. Cuidado só com esses detalhes, gente. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.